No versículo 6 vai nos dizer: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos do Pai e se apegam às tradições dos homens. Disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos do Altíssimo a fim de obedecer às suas próprias tradições. Amém? Irmãos, aqui nós vemos o Messias falando aos fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles tinham aparência de piedosos, de justos. A Bíblia vai dizer que eles usavam roupas compridas, com as franjas enormes. Eles adoravam se mostrar diante das praças ali orando. Só que, irmãos, lá no fundo do coração deles só tinha podridão. Eles eram hipócritas. E eles se apegavam às tradições deles. Eles exigiam ali que quando fosse comer tinha que lavar as mãos. Eles limpavam as bordas do copo antes de beber água, porque eles consideravam impuro, pecado. Mas os mandamentos do Pai, do Altíssimo, eles deixavam de lado. Eles eram cobiçosos, eles eram interesseiros. Eles, irmãos, ali eram mais interessados no dinheiro das ovelhas. Eles não se importavam, eles não tinham amor, eles não tinham justiça. E o próprio Messias dizia que a nossa justiça tinha que exceder, tinha que estar acima da justiça dos fariseus, porque eles eram hipócritas. Mesmo estando ali na liderança, mesmo, irmãos, tendo a aparência de piedade. E muitas das vezes, meus irmãos, nós vemos que tem pessoas que elas se preocupam mais com a aparência, elas se preocupam mais em se mostrar. Na maioria das vezes, como o próprio Messias dizia aqui, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Chorando, louvando, adorando, pregando, mas o coração está distante. A boca está falando uma coisa, mas as atitudes, o coração diz outra, totalmente ao contrário. Muitas das vezes nós estamos ali, irmãos, chorando, orando, dentro da igreja, mas é da boca para fora, não é de coração, não é em espírito e em verdade. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos do Pai, nós falamos do Espírito Santo, mas nós estamos distante dele, nós estamos vazios da presença dele. É entre você andar com o Criador, com o Altíssimo, ser amigo, ter intimidade com ele e falar dele, porque você conhece, você vai falar daquilo que você conhece. E entre você não conhecer, você falar da boca para fora, você está falando, as palavras tá ali sendo faladas, mas o seu coração está distante. No seu secreto você não ora, no seu secreto você não jejua, no seu secreto você não lê a palavra. Você está vazio dele. Mas ali para as pessoas você quer mostrar que você é, que você pode, que você faz. E isso, irmãos, é hipocrisia, ser hipócrita. Porque tudo começa ali no nosso secreto. Todo começo de um ministério, irmãos, começa ali do nosso secreto. Assim como Davi, ele foi forjado no secreto. Tudo começa, porque o primeiro ministério é o ministério da oração. Tudo se começa na oração, a oração é a base. A oração, a palavra é o fundamento, a intimidade. E você vai construindo a intimidade no seu secreto. É orando, é buscando todos os dias, se fortalecendo, é jejuando. É tendo uma vida com o Pai, andando com Ele, irmãos. Porque estar ali na frente do púlpito, pregando, falando dele é muito fácil. Mas o difícil é a gente pregar o que a gente vive. Difícil, irmãos, é a gente ter uma vida com Ele no secreto e falar daquilo que a gente vive. Então, tem muitos aí que a boca está falando, está honrando com os lábios, mas o coração está vazio. Não tem transformação, não tem santificação, não tem santidade nenhuma. E o que adianta, meus irmãos? A gente abrir a boca, falar, pregar, cantar, mas o nosso coração está distante. A gente se esquece, fica meses
fica semanas sem pegar na palavra, fica semanas, ora um dia, no outro dia já não ora, tá ali dentro da igreja louvando, adorando, tá falando, mas no secreto não tem vida com o Pai, não tem vida com o Espírito Santo, não tem intimidade, nunca ouviu a voz dele, que ele fala que os ensinamentos dos fariseus não passavam de regras ensinadas por homens, e nós vemos que muitos ali tem só regras, é só doutrina. Mas a doutrina, irmão, sem a revelação, sem o poder do Espírito Santo, é somente regras, é somente uma educação religiosa. Somente regras e regras, doutrinas não têm o poder de transformação. Porque essas regras, essas doutrinas, irmãos, não têm o poder de frear os impulsos, os desejos da nossa carne. Mas o Espírito Santo sim. O Espírito Santo, ele vai nos frear, ele vai nos direcionar. Quando você está ali com um desejo de ver pornografia, um desejo de adulterar, o Espírito Santo, ele vai te parar. Ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas regras, doutrinas de homens não têm o poder de nos santificar. E muitos se preocupam somente com a aparência e esquecem do interior. Muitos irmãos se preocupam com a roupa. É importante? É. Você tem que ter santidade até mesmo na roupa, na sua aparência. Só que muitos ali zelam a aparência, dá prioridade à aparência, mas se esquece do interior. A pessoa está cheia de imundícia. Quando ela abre a boca, só sabe falar mal dos outros, só sabe xingar. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Então, por isso nós temos que vigiar. Porque o próprio Messias vai dizer que não tem como a gente tirar o cisco do olho dos nossos irmãos com a trava, com a viga enorme no nosso olho. Então, primeiro, para a gente corrigir os outros, a gente tem que se corrigir. E quando nós pregamos, irmãos, a palavra, ela corta dos dois lados. Ela corta para mim e corta para você. Eu prego para mim e prego para você. Então, nós temos que pregar o que a gente vive. Nós temos, irmãos, que ser aquilo que a gente prega. Porque aquilo que você fala, você vai ser provado naquilo que você fala. Se você prega contra o pecado, você vai ser provado do pecado, da tentação. Por isso, sim, nós temos que vigiar. Porque o próprio Messias fala para a gente vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para orar. O espírito está pronto para renunciar, para dizer não, para se apartar do pecado. Mas a carne grita pelo pecado. A carne grita pelos prazeres do mundo. A carne grita para falar mal do irmão, para ficar ali de panelinha, para fazer contenda, divisão. Por isso nós temos que vigiar no nosso falar. Nós temos que vigiar no nosso ouvir. Nós temos que vigiar no nosso secreto, no público. Porque nós vamos ser provados naquilo que a gente fala. Pode ter certeza que nós somos provados.